Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2 de O Relato da Guerra das Tempestades. Capítulo 4. Captora de Segredos. A pista seguinte veio das paredes. Não ignorei o sinal, mas tampouco compreendi todas as suas implicações. Do diário de Navani Collin, Gezeses, ano de 1174. Estou correndo pela água, disse Dalinar, voltando a si. Ele estava se movendo, avançando. A visão solidificou-se ao seu redor. Água morna respingava em suas pernas. Era ladeado por uma dúzia de homens com martelos e lanças correndo pela água rasa. Eles levantavam as pernas bem alto a cada passo, pés para trás, coxas se elevando até ficarem paralelas à superfície da água, como se estivessem marchando em um desfile. Só que nenhum desfile jamais apresentara aquela carreira desabalada. Obviamente, correr daquele jeito os ajudava a avançar pelo líquido. Ele tentou imitar o passo estranho. Acho que estou em Lago Puro, disse ele em voz baixa. Água morna que não passa dos joelhos, sem sinal de terra à vista. Mas é de noite, então não enxergo muita coisa. Tem gente correndo comigo. Não sei se estamos correndo rumo a alguma coisa ou fugindo de algo. Não vejo nada olhando sobre o ombro. Essas pessoas são obviamente soldados, embora os uniformes sejam antiquados. Saias de couro, elmos de bronze e placas peitorais, pernas e braços nus. Dalinar correu os olhos por si mesmo. Estou usando a mesma coisa. Alguns grão-senhores em Alecar e em Jaquevet ainda usavam uniformes assim, então ele não podia identificar a era específica. Os usos modernos eram todas renovações calculadas por comandantes tradicionalistas que esperavam que uma aparência clássica inspirasse seus homens. Naqueles casos, contudo, equipamentos de aço moderno eram usados com os uniformes antigos, e ele não via nada disso ali. Dalinar não fez perguntas. Descobrira que entrar no clima das visões ensinava-lhe mais do que parar e exigir respostas. Correr através da água era difícil, embora houvesse começado perto da frente do grupo. Agora estava ficando para trás. O grupo corria na direção de algum tipo de grande colina de pedra à frente, sombreada no crepúsculo. Talvez não fosse Lago Puro. Eles não tinham formações rochosas como aquelas. Não era uma colina rochosa, era uma fortaleza. Dalinar parou, olhando para a estrutura alta semelhante a um castelo que surgia direto das águas paradas do lago. Nunca vira nada do tipo. Pedra totalmente negra, obsidiana? Talvez o lugar tivesse sido transmutado. Há uma fortaleza à frente, disse ele, voltando a avançar. Não deve existir mais. Se existisse, seria famosa. Parece que foi construída inteiramente em obsidiana. Laterais semelhantes a barbatanas que se elevam até torres que parecem pontas de flechas. Pai das tempestades. É majestoso. Estamos nos aproximando de outro grupo de soldados parados na água, apontando lanças em todas as direções. São mais ou menos uma dúzia. Tem outra dúzia comigo. E sim, há alguém no meio deles. Um fractário, armadura brilhante. Não apenas um fractário, um radiante. Um cavaleiro em uma armadura fractal resplandecente, que brilhava com um vermelho profundo nas juntas e em certas marcações. As armaduras eram assim na Era Sombria. A visão estava ocorrendo antes da traição. Como todas as armaduras fractais, aquela chamava a atenção. Com aquele saiote de cota de malha, aquelas juntas lisas, os avambraços levemente estendidos para trás. Raios, parecia a armadura de Adolin, embora a armadura fosse mais fina na cintura. Seria uma mulher? Dalinar não podia ter certeza, já que o visor estava abaixado. Informação! Ordenou o cavaleiro quando o grupo de Dalinar chegou, e ele assentiu consigo mesmo. Sim, era uma mulher. Dalinar e os outros soldados formaram um círculo ao redor da cavaleira, com as armas voltadas para fora. Não muito longe, outro grupo de soldados com o cavaleiro no centro marchava pela água. Por que nos chamou de volta? Indagou um dos companheiros de Dalinar. Caeb acha que viu alguma coisa, disse a cavaleira. Fiquem atentos, vamos nos mover cuidadosamente. O grupo se afastou da fortaleza em uma direção diferente da que tinha vindo.
Dalinar segurava sua lança apontada, suando nas têmporas. Aos seus olhos, não se via diferente do normal. Os outros, contudo, o viam como um dos seus. Ele ainda não sabia muita coisa sobre aquelas visões. O Todo-Poderoso as enviava de algum modo, mas o Todo-Poderoso estava morto, como ele mesmo admitira. Então, como funcionava? Estamos procurando alguma coisa? Sussurrou Dalinar. Equipes de cavaleiros e soldados foram enviadas para encontrar alguma coisa avistada. Você está bem, novato? Perguntou um dos soldados ao seu lado. Estou bem, respondeu Dalinar. Só preocupado. Quero dizer, nem sei direito o que estamos procurando. Um espreno que não age como deveria, respondeu o homem. Mantenha os olhos abertos. Quando Sijanath toca um espreno, ele passa a se comportar de um jeito estranho. Chame atenção para qualquer coisa que veja. Dalinar assentiu. Então, repetiu as palavras bem baixo, na esperança de que Navani pudesse ouvi-lo. Ele e os soldados continuaram a varredura, a cavaleira no centro falando com ninguém. Parecia que ela estava tendo uma conversa, mas Dalinar não via nem ouvia mais ninguém com ela. Ele voltou sua atenção aos arredores. Sempre quisera ver o centro de Lago Puro, mas nunca teve a chance de visitar mais que a fronteira. Não encontrara tempo para um desvio naquela direção durante sua última visita a Azir. Os azistianos sempre pareciam surpresos que ele quisesse ir até lá, já que alegavam que não havia nada lá. Dalinar estava calçado com algum tipo de sapato apertado, talvez para impedir que cortasse os pés em qualquer coisa oculta pela água. O chão era desigual em alguns lugares, com buracos e sulcos que ele sentia mais que via. Ele percebeu que estava assistindo os peixinhos nadarem de um lado para outro, sombras na água, e havia um rosto junto deles. Um rosto? Dalinar gritou, pulando para trás, apontando sua lança para baixo. Era um rosto, na água! Um espreno de rio? Indagou a cavaleira, indo se pôr ao seu lado. Parecia uma sombra, descreveu Dalinar. Olhos vermelhos. Está aqui então, disse a cavaleira. O espião de Sijanar. Caeb, corra até o posto de controle. O resto de vocês, continue vigiando. Ele não vai conseguir ir longe sem um hospedeiro. Ela puxou algo do seu cinto, uma pequena bolsa. Ali, disse Dalinar, identificando um pequeno ponto vermelho na água. O ponto fluiu para longe dele, nadando como um peixe. Ele foi atrás da criatura, correndo como aprendera antes. Mas de que adiantaria perseguir um espreno? Não era possível capturá-lo, não com qualquer método que ele conhecesse. Os outros foram atrás dele. Os peixes fugiram, assustados pelos respingos de Dalinar. Estou caçando um espreno, sussurrou Dalinar. Era isso que estávamos procurando. Parece um pouco com um rosto sombrio com olhos vermelhos. Ele nada pela água como um peixe. Espere, tem outro se juntando a ele. Maior, uma figura inteira. Deve ter 1,80 m. Uma pessoa nadando, mas como uma sombra. Ele... Raios! Gritou subitamente a cavaleira. Ele trouxe uma escolta! O espreno maior se contorceu. Então, afundou mais na água, desaparecendo no chão rochoso. Dalinar parou, sem saber se devia continuar caçando o menor ou permanecer ali. Os outros se viraram e começaram a correr na direção oposta. Ah, não! Dalinar recuou, enquanto o fundo rochoso do lago começou a tremer. Ele tropeçou, caindo na água. Era tão clara que ele pôde ver o chão rachando debaixo de si, como se alguma coisa grande estivesse batendo contra ele por baixo. Anda! Gritou um dos soldados, agarrando-o pelo braço. Dalinar foi puxado de pé, enquanto as rachaduras abaixo se alargavam. A superfície do lago, anteriormente tranquila, agora estava agitada e cheia de ondas. O solo deu um tranco, quase derrubando Dalinar novamente à sua frente. Vários dos soldados chegaram a cair. A cavaleira permaneceu firme, uma enorme espada fractal se formando em suas mãos. Dalinar olhou sobre o ombro a tempo de ver uma rocha emergindo da água, um braço comprido, esguio de talvez 1,5 m de comprimento. O braço saiu da água em uma explosão. Depois, caiu pesadamente, como se desejasse encontrar um apoio firme no leito do lago. Outro braço surgiu ali perto,
o cotovelo voltado para o céu. Então, os dois se flexionaram, como se estivessem presos a um corpo fazendo uma flexão. Um corpo gigante se desprendeu do chão rochoso. Foi como se alguém enterrado na areia estivesse emergindo. A água fluiu das costas estriadas e esburacadas da criatura, que estava recoberta de pedaços de casca pétrea e fungos submarinos. O espreno havia de algum modo animado a pedra. Enquanto ele se levantava e se contorcia, Dalinar podia identificar fundos olhos vermelhos e brilhantes, como rocha derretida, em um maligno rosto rochoso. O corpo era esquelético, com membros finos e ossudos, e dedos pontudos que terminavam em garras pétreas. O peito era uma caixa torácica de pedra. "Petronante!" gritaram os soldados. "Martelos! Martelos apostos!" A cavaleira colocou-se diante da criatura, que tinha quase 90 metros de altura e escorria água. Uma calma luz branca começou a emanar dela, lembrando Dalinar da luz das esferas, luz das tempestades. A mulher levantou a espada fractal e atacou, atravessando a água com uma sinistra facilidade, como se não lhe causasse qualquer resistência. Talvez fosse a força da armadura fractal. "Eles foram criados para vigiar", disse uma voz atrás dele. Dalinar olhou para o soldado que o ajudara a se levantar antes, um selaiano, de rosto comprido com a cabeça ficando calva e um nariz largo. Dalinar estendeu a mão para ajudar o homem a se erguer. O homem estava falando diferente de mais cedo, mas Dalinar reconheceu sua voz. Era a mesma que aparecia no final da maioria das visões, o Todo-Poderoso. "Os Cavaleiros Radiantes", disse o Todo-Poderoso ao lado de Dalinar, assistindo a cavaleira atacar aquela besta saída de um pesadelo. Eles foram uma solução, uma maneira de contrabalançar a destruição das desolações. 10 ordens de cavaleiros, fundadas com o propósito de ajudar os homens a lutar, depois a reconstruir. Dalinar repetiu o discurso, palavra por palavra, concentrado em captar cada uma delas, e não em entender o significado. O Todo-Poderoso se virou para ele. "Fiquei surpreso quando essas ordens chegaram. Não ensinei isso aos meus arautos. Foram os esprenos, desejando imitar o que eu tinha dado aos homens, que tornaram isso possível. Você vai precisar refundá-las. Essa é a sua tarefa. Você deve uni-los. Crie uma fortaleza que possa resistir à tempestade. Atormente-o de um. Convença-o de que ele pode perder e aponte um campeão. Ele vai aproveitar essa chance em vez de arriscar outra derrota, como já aconteceu tantas vezes. Esse é o melhor conselho que posso lhe dar." Dalinar acabou de repetir as palavras. Além dele, a luta começou a ganhar intensidade. Água espirrando e rocha quebrando. Soldados se aproximaram portando martelos, e, inesperadamente, esses homens agora também brilhavam com luz das tempestades, embora de modo muito mais fraco. "Você foi surpreendido pela chegada dos cavaleiros", disse Dalinar ao Todo-Poderoso. "E essa força, esse inimigo, conseguiu matá-lo. Você nunca foi Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus não pode ser morto. Então, quem era você?" O Todo-Poderoso não respondeu. Não podia. Dalinar havia compreendido que aquelas visões eram algum tipo de experiência predeterminada, como uma peça. As pessoas nela podiam reagir a Dalinar como atores capazes de improvisar até certa medida. O próprio Todo-Poderoso nunca fazia isso. "Farei o que puder", disse Dalinar. "Vou refundá-los. Vou me preparar. Você me disse muitas coisas, mas tem uma que descobri por conta própria. Se você pode ser morto, então o outro como você, seu inimigo, provavelmente também pode." A escuridão caiu sobre Dalinar. Os gritos e sons de água agitada sumiram. Será que aquela visão ocorrera durante uma desolação ou entre elas? As visões nunca diziam o bastante. Quando a escuridão se evaporou, viu-se deitada em uma pequena câmara de pedra dentro do seu complexo nos acampamentos de guerra. Navani estava ajoelhada ao seu lado, segurando uma prancheta e escrevendo. Raios! Ela era linda, madura, lábios pintados de vermelho, cabelo enrolado ao redor da cabeça em uma trança complexa que faiscava com rubis. Vestido vermelho sangue. Ela o encarou,
notando que estava despertando, e sorriu. Foi... Começou ele. Quieto, pediu ela, ainda escrevendo. Essa última parte parecia importante. Ela escreveu por um momento, então finalmente afastou a caneta da prancheta, que segurava com a mão segura coberta. Acho que peguei tudo. É difícil quando você muda de idioma. Eu mudei de idioma? No final, antes você estava falando selaiano. Uma versão antiga da língua, com certeza. Mas nós temos registros disso. Espero que meus tradutores possam entender minha transcrição. Meu conhecimento desse idioma está enferrujado. Você precisa falar mais lentamente nesses casos, querido. Às vezes, na hora, é difícil, replicou Dalinar se levantando. Em comparação ao que havia sentido na visão, o ar ali estava frio. A chuva bombardeava as janelas fechadas do recinto, embora ele soubesse por experiência própria que o final da sua visão significava que a tempestade já estava quase acabando. Sentindo-se exausto, ele caminhou para um banco junto à parede e se acomodou. Só ele e Navani estavam no cômodo. Ele preferia assim. Renarin e Adolin esperavam o fim da tormenta em outro cômodo, nos aposentos de Dalinar, sob os olhos vigilantes do capitão Kaladin e seus guarda-costas carregadores de pontes. Talvez ele devesse convidar mais eruditas para observar suas visões. Elas todas poderiam escrever suas palavras, então se consultarem para produzir a versão mais precisa. Mas, raios, já tinha problemas suficientes com uma pessoa que o vigiava naquele estado, esbravejando e se sacudindo no chão. Acreditava nas visões, até confiava nelas, mas nem por isso deixava de ser embaraçoso. Navani sentou-se ao seu lado e envolveu-o em seus braços. Foi muito ruim? Dessa vez? Não foi. Alguma correria, depois um pouco de combate. Eu não participei. A visão terminou antes que eu precisasse ajudar. Então por que essa cara? Preciso refundar os Cavaleiros Radiantes. Refundar-os? Mas como? O que isso significa? Eu não sei. Eu não sei de nada. Só tenho pistas e ameaças nebulosas. Alguma coisa perigosa está a caminho. Isso é certo. Tenho que detê-la. Navani pousou a cabeça em seu ombro. Ele fitou a lareira que crepitava baixinho, dando ao cômodo pequeno um brilho cálido. Essa era uma das poucas lareiras que não fora convertida para os novos dispositivos fabriais de aquecimento. Ele preferiu o fogo de verdade, embora não fosse dizer isso a Navani. Ela trabalhava duro para criar novos fabriais para todos. Por que você? Indagou Navani. Por que precisa fazer isso? Porque um homem nasce rei, e outro um mendigo. Perguntou Dalinar. Assim é o mundo. É tão fácil assim para você? Não é fácil, mas não adianta exigir respostas. Ainda mais se o Todo-Poderoso está morto. Talvez ele não devesse ter compartilhado esse fato com ela. Aquela única ideia bastaria para que ele fosse marcado como um herege, afastando seus próprios fervorosos e dando a Sadeias uma arma contra o trono. Se o Todo-Poderoso estava morto, o que Dalinar adorava? Em que acreditava? Vamos registrar suas memórias da visão. Navani suspirou, se afastando dele, enquanto ainda estão frescas. Dalinar concordou. Era importante ter uma descrição que acompanhasse as transcrições. Ele começou recontando o que tinha visto, falando lentamente o bastante para que ela pudesse escrever tudo. Descreveu o lago, as roupas dos homens, a estranha fortaleza ao longe. Navani disse que havia histórias de grandes estruturas em Lago Puro, contadas por algumas pessoas que viveram lá. Essas histórias eram consideradas mitológicas pelos eruditas. Dalinar se levantou e andou de um lado para outro, enquanto passava para a descrição da criatura horrenda que surgira do lago. Ele deixou para trás um buraco no leito do rio, explicou Dalinar. Imagine que você traçou a silhueta de um corpo no chão e depois viu esse corpo se desprender do chão. Imagine a vantagem tática que um ser assim teria. Esprenos se movem com rapidez e facilidade. Um deles poderia se esgueirar pelas linhas de batalha, depois se levantar e começar a atacar a equipe de apoio. O corpo de pedra da fera deve ter sido difícil de quebrar. Raios, espadas fractais. Fico pensando se essas são as coisas que as armas foram realmente projetadas para combater.
Navani sorriu enquanto escrevia. O que foi? Indagou Dalinar, parando de andar. Você é mesmo um soldado? Sim, e o que tem? É encantador, respondeu ela, terminando de escrever. O que aconteceu depois? O Todo-Poderoso falou comigo. Ele reproduziu o monólogo o melhor que pôde, enquanto andava devagar. Preciso dormir mais, pensou. Não era mais o jovem que fora há 20 anos. Capaz de ficar acordado a noite inteira com Gavilar, com uma taça de vinho na mão, enquanto ouvia seu irmão fazer planos, e depois partir para a batalha no dia seguinte cheio de vigor e ansioso por uma contenda. Quando ele concluiu a narrativa, Navani se levantou, guardando seu material de escrita. Levaria aquelas palavras e faria com que as eruditas dela, as eruditas dele, de quem ela se apropriara, trabalhassem para combinar as palavras em aletiano com as transcrições que registrara. Contudo, naturalmente, ela primeiro removeria as linhas onde ele mencionava questões sensíveis, tais como a morte do Todo-Poderoso. Ela também procuraria referências históricas que correspondessem às suas descrições. Navani gostava de tudo bem correto e quantificado. Ela havia preparado uma linha do tempo para todas as visões, tentando encaixá-las em uma única narrativa. Você ainda vai publicar a proclamação esta semana? Perguntou ela. Dalinar assentiu. Ele a transmitira para os grãos-príncipes uma semana atrás em particular. Quisera liberá-la no mesmo dia para os acampamentos, mas Navani convencera-o de que esperar era mais inteligente. As notícias estavam vazando aos poucos, mas isso permitiria que os grão-príncipes se preparassem. A proclamação irá a público dentro de alguns dias, disse ele, antes que os grão-príncipes possam pressionar Elhokar ainda mais para revogá-la. Navani apertou os lábios. É necessário, insistiu Dalinar. Você deveria uni-los. Os grão-príncipes são crianças mimadas, disse Dalinar. Mudá-los vai exigir medidas extremas. Se você partir o reino em pedaços, nunca conseguiremos unificá-lo. Vamos garantir que ele não se parta. Navani olhou-o de cima a baixo, depois sorriu. Eu gosto desse seu lado mais confiante, devo admitir. Se pudesse pegar emprestado só um pouco dessa confiança em relação a nós. Estou bastante confiante em relação a nós, disse ele, puxando-a para perto. É mesmo? Porque essas viagens entre o palácio do rei e seu complexo desperdiçam um bocado do meu tempo todos os dias. Se eu trouxesse minhas coisas para cá, digamos, para os seus aposentos, pensem como tudo seria muito mais conveniente. Não. Você tem certeza de que não vão permitir o nosso casamento, Dalinar? Então o que mais vamos fazer? E pela moralidade da situação, você mesmo disse que o Todo-Poderoso está morto. Uma coisa ou é certa ou é errada, disse Dalinar teimoso. O Todo-Poderoso não entra nisso. Deus não entra no fato de seus mandamentos serem certos ou errados? Rebateu Navani séria. Ah, isso! Cuidado, disse Navani. Você está parecendo a Jasná. De qualquer maneira, se Deus está morto, Deus não está morto. Se o Todo-Poderoso morreu, então ele nunca foi Deus. Só isso. Ela suspirou, ainda perto dele. Então ficou na ponta dos pés e o beijou. E não de maneira recatada. Navani considerava o recato coisa de gente frívola e dissimulada. Então, foi um beijo apaixonado, pressionando sua boca, empurrando sua cabeça para trás, querendo mais. Quando ela se afastou, Dalinar estava sem fôlego. Ela sorriu para ele, então se virou, pegou suas coisas. Ele não havia notado que ela as deixara cair durante o beijo, e caminhou até a porta. Não sou uma mulher paciente, você sabe. Sou tão mimada quanto esses grão-príncipes acostumada a conseguir o que eu quero. Ele bufou. Nada disso era verdade. Ela sabia ser paciente, quando era do seu interesse. O que ela queria dizer era que isso não lhe interessava naquele momento. Navani abriu a porta e o próprio capitão Caladinho espiou ali dentro, inspecionando o cômodo. O carregador de ponte certamente era dedicado. Cuide dela na viagem de volta para casa, soldado, ordenou Dalinar. Caladinho fez uma saudação. Navani passou por ele e saiu sem dizer adeus, fechando a porta e deixando Dalinar sozinho novamente.
Ele suspirou profundamente. Depois, caminhou até a cadeira e se instalou junto da lareira para pensar. Despertou algum tempo depois, com o fogo já apagado. Raios! Agora ele estava caindo no sono no meio do dia. Se ao menos não passasse tanto tempo rolando na cama, a cabeça cheia de preocupações e fardos que nunca deveriam ter sido dele. O que havia acontecido com os dias simples? Sua mão na espada, seguro de que Gavilar cuidaria das partes difíceis? Dalinar se espreguiçou e levantou-se. Precisava rever as preparações para a transmissão da proclamação do rei. E então, cuidar para que os novos guardas... Ele parou. A parede do seu quarto trazia uma série de arranhões brancos formando glifos que não estavam ali antes. 62 dias, diziam os glifos. A morte seguirá. Algum tempo depois, Dalinar se levantou, empertigado, as mãos unidas às costas enquanto ouvia Navani conversar com Rushu, uma das eruditas dos Collin. Adolin estava ali perto, inspecionando um pedaço de pedra branca que havia sido encontrada no chão. Aparentemente, fora arrancada da fileira de pedras ornamentais na moldura da janela do quarto, depois usada para escrever os glifos. Coluna reta, cabeça erguida, Dalinar disse a si mesmo. Ainda que você queira simplesmente desabar naquela cadeira. Um líder não desabava. Um líder estava sempre no controle, até mesmo quando sentia que não controlava coisa alguma, especialmente nesses momentos. Ah! Disse Rushu, uma jovem fervorosa com longos cílios e lábios em botão. Vejam só que linhas descuidadas, assimetria inapropriada. Quem fez isso não tem prática em desenhar glifos. Quase escreveu morte errado, parece mais quebrado, e o significado é vago. A morte seguirá? Ou será siga a morte? Ou 62 dias de morte de seguimento? Glifos são imprecisos. Só faça a cópia, Rushu, disse Navani. E não fale disso com ninguém. Nem mesmo com a senhora? Perguntou Rushu distraída enquanto escrevia. Navani suspirou, caminhando até Dalinar e Adolin. Ela é boa no que faz, disse Navani em voz baixa, mas às vezes é meio tonta. De qualquer modo, ela conhece linguagem manuscrita melhor do que qualquer pessoa. É uma das suas várias áreas de interesse. Dalinar assentiu, ocultando seus medos. Por que alguém faria isso? Perguntou Adolin, deixando cair a pedra. É algum tipo de ameaça obscura? Não, respondeu Dalinar. Navani o encarou. Rushu, deixe-nos por um momento, pediu ela. A mulher não respondeu de início, mas saiu apressada depois que Navani repetiu o pedido. Quando abriu a porta, revelou membros da Ponte 4 do lado de fora, liderados pelo capitão Kaladin, com uma expressão sombria. Ele havia acompanhado a saída de Navani, depois voltara para encontrar aquilo, e então, imediatamente enviara homens para verificar se Navani estava bem e trazê-la de volta. Ele obviamente culpava-se por aquele lapso, pensando que alguém havia se esgueirado para dentro do quarto de Dalinar enquanto ele dormia. Dalinar acenou, mandando o capitão entrar. Kaladin se apressou, e por sorte não viu o maxilar de Adolin se retesando enquanto o observava. Dalinar estivera combatendo o fractário parchendiano quando Kaladin e Adolin se confrontaram no campo de batalha, mas ouvira histórias sobre o desentendimento deles. Seu filho certamente não gostara de saber que aquele carregador de pontes olhos escuros havia sido colocado no comando da guarda cobalto. Senhor, disse o capitão Kaladin apresentando-se, estou envergonhado. Uma semana no trabalho e falhei com o senhor. Você obedeceu às ordens, capitão, replicou Dalinar. Meu comando era mantê-lo seguro, senhor, respondeu Kaladin, a raiva transparecendo na sua voz. Eu devia ter colocado guardas nas portas individuais, dentro dos seus aposentos, não apenas fora do complexo dos cômodos. Seremos mais atentos no futuro, capitão, disse Dalinar. Seu predecessor sempre postou a mesma guarda que você, e sempre foi suficiente. Eram outros tempos, senhor, respondeu Kaladin, vasculhando o quarto e estreitando os olhos. Ele voltou sua atenção para a janela, pequena demais para deixar alguém se esgueirar para dentro. Ainda gostaria de saber como conseguiram entrar. Os guardas não ouviram nada.
Dalinar inspecionou o jovem soldado, marcado por cicatrizes e de expressão sombria. Por que confio tanto nesse homem? Ele não conseguia identificar o motivo, mas com o passar dos anos, aprenderá a confiar nos seus instintos como soldado e general. Algo o levava a confiar em Kaladin, e ele aceitava esse instinto. Isso é uma questão de menor importância, declarou Dalinar. Kaladin fitou-o com um ar severo. Não se preocupe demais com como a pessoa entrou para escrever na minha parede. Só seja mais vigilante no futuro. Dispensado. Ele acenou com a cabeça para Kaladin, que se retirou com relutância, fechando a porta. Adolin se aproximou. O jovem de cabelo volumoso era tão alto quanto Dalinar. Às vezes era difícil se lembrar disso. Não fazia tanto tempo que Adolin fora um garotinho entusiasmado com uma espada de madeira. Você falou que acordou e encontrou isso aqui, disse Navani. Falou que não viu ninguém entrar, nem ouviu ninguém fazendo o desenho. Dalinar assentiu. Então por que tenho a súbita e distinta impressão de que você sabe por que isso está aqui? Eu não sei com certeza quem fez isso, mas sei o que significa. O que é então? Insistiu Navani. Significa que temos muito pouco tempo, respondeu Dalinar. Envie a proclamação. Depois vá até os grão-príncipes e combine uma reunião. Eles vão querer falar comigo. A tempestade eterna está chegando. 62 dias. Não era tempo bastante. Era, aparentemente, tudo que ele tinha.